Bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Metade da semana você já venceu. E hoje é mais um dia para compartilharmos da palavra de Deus. Hoje é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração se encontra em Mateus, capítulo 2. E ela vai falar sobre a forma como temos percebido Deus falar conosco. Mateus 2, versículo 12 diz: tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. Aqui, Mateus 2, nessa parte, está falando de quando os reis magos foram visitar Jesus, enviados por Herodes, né, como espias, podemos dizer assim, para contar a localização de Jesus, pois Herodes queria ir até ele, né? E chegando lá, eles ficaram maravilhados e o adoraram, e eles foram advertidos em sonho, dizendo que não era para eles voltarem a Herodes, e eles foram por outro caminho. Em outro versículo, no versículo 13, José, pai de Jesus, ele foi avisado em sonho para sair dali com Jesus, com a mãe, e ir para o Egito, ir para outro lugar, pois Herodes estava atrás de Jesus, e ele foi avisado em sonho. No versículo 19, novamente, o Senhor apareceu em sonho a José enquanto ele estava no Egito e falou: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Herodes tinha morrido e eles só retornariam de volta à cidade quando Herodes morresse. Só que quando eles vão retornar, eles descobrem que o filho de Herodes havia assumido o trono. Então eles não vão. E no versículo 22, José foi avisado em sonho para ir para a Galileia. Então você pode perceber aqui que nessas diversas situações o Senhor estava falando com José e com os reis magos através de um sonho. E a questão é: será que estamos percebendo os sinais de Deus na nossa vida? Será que você percebe Deus te avisando, Deus te orientando? Filho, não faça isso. Filho, não entre por aí. Filho, não vá por esse caminho. Não entre neste lugar. Não ande com essa pessoa. Será que nós temos percebido ou nós temos ignorado e seguido a nossa vontade? Sabe por que muitas vezes nós não percebemos os alertas de Deus? Não percebemos que o semáforo da nossa vida está no vermelho para a gente parar, para não fazer, para parar e ouvir a voz de Deus nos direcionando? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue? Porque a gente não conhece. A gente canta: eu quero conhecer Jesus, mas nós não o conhecemos. Nós conhecemos as suas obras, nós conhecemos as suas maravilhas, mas nós não conhecemos a ponto de identificarmos os seus alertas. Nós não temos conhecido a ponto de identificarmos a sua voz. Assim como Samuel estava dormindo e de repente ele escuta alguém chamando. Ele vai até Eli e pergunta: Senhor, me chamou? E ele fala: não. E ele volta a dormir novamente, a mesma voz chamando: Samuel. E ele volta até Eli: Eli, me chamou? Ele: não. E ele volta a dormir, na terceira vez ele vai: o Senhor me chamou? E ele falou: Samuel, da próxima vez que essa voz te chamar, diga: eis-me aqui. Senhor, eu te escuto, né? E Samuel voltou e a voz chamou novamente. E aí Samuel foi entender que quem estava chamando ele não era Eli, nem nenhuma outra pessoa, mas era o Senhor. E isso tem acontecido nas nossas vidas. Nós não temos percebido a voz de Deus. E Deus, ele não fala simplesmente aparecendo na sua frente, se revelando. Não. Aqui nós vimos que Deus falou com José e com
com os 3 magos através de sonho. Deus, ele pode falar com você através de um sonho. Deus, ele pode falar com você através da boca de alguém. Deus, ele pode falar com você através das situações do dia a dia. Deus pode falar com você através da natureza. Deus pode falar com você através de música. Deus pode falar com você de todas as formas e os meios. A questão é se os seus ouvidos, se o seu coração, se a sua visão espiritual estão abertos para perceber. Muitas vezes nós não percebemos porque estamos cegos espiritualmente, estamos surdos espiritualmente, estamos assim paralisados de tal forma que não conseguimos perceber nem sentir, mas o Senhor, ele fala com você todos os dias. Passe a perceber, peça ao Senhor que te dê sensibilidade à presença dele, sensibilidade a ouvir a voz dele. Nós observamos aqui, principalmente no Novo Testamento, que fala: aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz à igreja. Mas muitas vezes os nossos ouvidos estão tampados. Nós não conseguimos escutar. Ou muitas vezes a gente escuta, mas não entende. A gente escuta, mas não quer aceitar. Então eu te pergunto, você consegue perceber os sinais de Deus na sua vida? Os alertas de Deus na sua vida? Dizendo: filho, não faça isso. Não vá por aí. Pare. Não fale isso. O fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão. Será que nós temos percebido? E outra coisa, Deus deixou de falar ou nós que deixamos de ouvir? A gente escuta a frase: Deus está em silêncio. Deus está em silêncio não significa que ele está parado. Ele está agindo, ele está te alertando, ele está tentando se conectar com você de alguma forma. Mas a questão é, você está ouvindo? Você está percebendo? Você está atento àquilo que o Senhor está falando com você? Aquilo que o Senhor está te instruindo? Aquilo que o Senhor está te direcionando? Deus, ele não deixou de falar. Ele pode até estar em silêncio, mas ele não está parado. E ele usa de diversos mecanismos para tentar se conectar com você. E você, que mecanismos você tem usado para se conectar a ele? Sabe, a gente tem circulado uns vídeos no meu Instagram que como se a gente tratasse a Bíblia como a gente trata o celular. Porque assim que a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e dali não larga mais. Usa o celular tomando banho, usa o celular escovando o dente, tomando café, almoçando, lendo, dirigindo, trabalhando. A gente não vive sem o celular. Agora imagina se a gente tratasse a palavra de Deus como nós tratamos o celular. Se a gente desse a importância para a palavra de Deus igual a gente dá para as outras coisas. Muitas vezes a gente não consegue perceber os sinais de Deus porque estamos focados em outras coisas. Porque a nossa atenção está em outra coisa, mas eu te digo, enquanto a sua atenção estiver em outra coisa, Deus sempre vai estar em silêncio para você. Enquanto a sua atenção estiver no celular, Deus sempre vai parecer que está distante, Deus vai parecer que está calado, que não te escuta, que está longe, que te esqueceu. Mas onde está a sua atenção? Onde está no seu foco? Aquele filho que se relaciona mais com o pai, ele conhece mais ao pai do que aquele filho rebelde que fica distante. Que tipo de filho você tem sido? O filho que permanece distante, só reclamando ao invés de se aproximar? Ou você tem sido o filho que está ali próximo, conhecendo e se relacionando mais e mais com o pai? Deus não deixou de falar, Deus não deixou de fazer, Deus não está parado. Somos nós que deixamos de buscar, somos nós que deixamos de ouvir e somos nós que estamos com o foco em outro lugar. E por fim, olhando para a sua vida, olhando para o contexto em que você vive, quais as formas que você percebe Deus falar com você? Na minha vida, a forma que Deus mais fala comigo é através de canções. Deus, ele fala muito comigo através de canções. Eu estou ali escutando um louvor e Deus vai ministrando ao meu coração e falando comigo. E muitas vezes a letra que está ali passando é exatamente aquilo que eu estou sentindo. E Deus vai falando comigo, Deus vai ministrando ali no meu coração, Deus vai entrando na minha vida. Então, de que forma você percebe Deus falando com você? Deus, ele pode falar com você
das mais diversas formas. Eu lembro que eu estava ali no momento, no retiro, onde nós tiramos um período para descansar. E aí eu sentei ali num parquinho que tinha e fiquei ali admirando a natureza. E aí veio uma brisa assim que trouxe um alívio, trouxe um renovo tão grande. Então Deus fala das formas mais simples que você pode imaginar. Ele fala através da natureza, ele fala através do canto dos pássaros, da brisa nas folhas das árvores. De que forma você tem percebido Deus falar com você? Sabe, peça a Deus, se você não consegue perceber, peça a Ele que abra os seus ouvidos, que abra a tua visão espiritual, que sensibilize o seu coração, porque não tem como nós dizermos que servimos a um Deus se não conseguimos perceber Ele no dia a dia. Deus não está só na Bíblia, Deus não está só no céu, Deus está entre nós. Ele está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, como podemos dizer que servimos a um Deus se não conseguimos senti-lo? Que servimos a um Deus, mas não conseguimos perceber Ele na nossa vida? Então peça ao Senhor que abra os seus olhos, que sensibilize seu coração, coloque o seu foco em Cristo. Cristo é o centro. Deus é o centro de tudo que existe, de tudo o que virá a existir. Tudo aponta para Ele. Toda a criação existe para glorificar ao Criador. Então, coloque o teu foco no lugar certo. Chega de colocar o seu foco em coisas superficiais, em coisas fúteis, em coisas banais, e coloca o seu foco em Cristo. E aí sim você vai ver Ele agir na sua vida. E aí sim você vai conseguir perceber. Porque não tem como a gente querer conhecer a Jesus e querer conhecer ao mundo. Não tem como a gente querer ouvir a voz de Deus se a gente dá ouvidos ao mundo. Não. Coloque um foco na sua vida. E esse foco é Jesus. Esse foco é a palavra de Deus. Se alimente daquilo que vai te nutrir, daquilo que vai te fazer crescer. E não de alimentos vazios que não te levam a lugar nenhum. Então que nós possamos refletir se conseguimos perceber as formas que Deus fala conosco. Se estamos atentos à voz de Deus. Se somos nós que deixamos de ouvir, ou se Deus está em silêncio, mas eu te digo, Deus não está em silêncio, Deus não está parado. Somos nós que estamos tão distantes que não conseguimos ouvir a sua voz, que não conseguimos sentir a sua presença, que não nos relacionamos, porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente conhece. Eu conheço o freio do carro de quando meu namorado passa aqui na frente da minha casa para me buscar. Então, quando você se relaciona, você conhece o perfume, você sente a presença, você conhece a voz. Então, o que nós precisamos para ouvir a voz de Deus, para perceber Deus falando conosco, é de relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional. E Ele quer se relacionar com você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele já sabe de tudo o que acontece com você. Mas você precisa escolher Ele também. Ele já te escolheu. Então, escolha. Ele também se relacione, busque, coloque o Senhor como centro da sua vida e se desfoque de todas as outras coisas. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.